Passa muito rápido na quarta-feira, né? Vamos tomar um minutinho dos irmãos aqui, mas nós já vamos para o encerramento quase, para não prender vocês aqui. Nós vamos fazer uma leitura que é também referente ao primeiro dia da campanha. Na primeira página dessa apostila de vocês, tem o primeiro dia, o segundo, vai até o 12º dia. E cada dia nós trouxemos um tema, tudo sempre falando sobre milagre. Então hoje, o nosso tema foi Daniel, que é o tema da campanha, mas a leitura para o culto do dia é o milagre da salvação em Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Esse é o tema de hoje desse culto. Para a semana que vem, é o segundo culto, o milagre da harmonia no lar. Nós vamos trazer Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Então eu vou pedir aos irmãos em casa, leiam um pouquinho sobre Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, que é o próximo tema que nós vamos trazer para a semana que vem. Vamos fazer uma leitura rápida aqui em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12º, ao 12. Amém? Amém? Amém. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Porque diz esse assim blasfêmias, que podes perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal. Amém? Amém. Hoje é o primeiro dia de clamor, o milagre da salvação. O texto base é Marcos 2, versículos 1 ao 12. É uma narração muito bonita sobre a cura de um paralítico de Cafarnaum. Fatos extraordinários diante dos nossos olhos ao ver esse episódio ocorrido na cidade de Cafarnaum, que ficava na província da Galileia, no norte de Israel. 4 homens possuem esforço e fé suficientes para fazerem acrobacias ao levar um homem para o interior da casa onde Jesus estava, transportando-o pelo telhado, tendo em vista a multidão que abarrotava a casa, impedindo o ingresso normal pelas portas e janelas. Tal paralítico é curado e perdoado dos seus pecados. Jesus coloca em evidência a necessidade da salvação ao dirigir-se ao paralítico com a expressão: Filho, os teus pecados estão perdoados. O propósito do milagre não é o milagre em si, como um show pirotécnico, e nem benefício temporal daquele que o recebe, mas a promoção da glória de Deus na terra e o cumprimento dos seus planos que transformam o destino eterno das pessoas. Se vocês prestarem atenção nesse texto,
a cura dessa pessoa, Jesus quer dizer muito nesse texto. Jesus chegou àquela cidade, Cafarnaum, a cidade onde ele morou. Então o pessoal falava que era a cidade de Jesus. E ali a multidão ficou sabendo e encheu aquela casa. Não tinha como passar lá. E ali um paralítico, tinha 4 amigos. Os amigos vinham trazendo esse paralítico, mas não tinha como passar por aquela porta. Mas o Espírito de Deus é tão grande. E Jesus estava ali para fazer a glória do Pai. O Espírito Santo tocou naquelas 4 pessoas e eles subiram ao telhado, destelharam. Naquela época não se havia muita chuva ali, então os telhados não deviam ter uma estrutura muito forte. E eles subiram ao telhado e Jesus estava dentro da casa pregando sobre o plano da salvação. E eles foram descendo lentamente esse paralítico pelo telhado até que descesse onde Jesus estava. Jesus, vendo aquela cena, se comoveu e ele falou aos 4 que a fé deles era grande. E ele, olhando para aquele paralítico, ele falou que os seus pecados estavam perdoados e que ele se levantasse e andasse. Os escribas que ali estavam procurando caçar Jesus, pegaram alguma falha de Jesus e eles falavam que aquilo era blasfêmia e somente Deus poderia perdoar. Mas todos, hipócritas, não sabiam que o próprio Deus estava ali, Deus Filho. Então ele tinha o poder e a autoridade para perdoar. Jesus fez a cura dessa pessoa, assim faz a cura em muita gente. Nós corremos para os médicos, nós corremos para os remédios para procurar a nossa cura física. Mas o mais importante, em primeiro lugar, é a cura espiritual. Porque a cura física, o sofrimento que você tem no corpo aqui na terra, quando Jesus vier nos buscar, esse sofrimento não vai ter mais. Se você está correndo atrás do seu corpo, de salvar o seu corpo, a sua parte física, e não se preocupando com a sua parte espiritual, quando Jesus chegar, você vai ter um sofrimento espiritual. Então você tem que se preocupar primeiro com a sua salvação espiritual. Porque se a sua parte espiritual estiver ok, estiver tudo certinho com Jesus, a sua parte emocional, a sua parte física está bem. Mas não adianta você estar apenas com a parte física bem e a parte espiritual não está bem. Jesus vai vir para nos buscar e aquilo que nós sofremos aqui nós não vamos sofrer lá com ele. Mas a parte espiritual é o que vai nos aproximar dele. Jesus olhou ali naquele momento 4 pessoas que se comoveu com aquela pessoa e eles tinham fé que Jesus poderia curar aquela pessoa. E aquela pessoa, por aceitar passar por aquela humilhação que seria assim no mundo de hoje, né? Ele também tinha sua fé e ele foi curado. Mas Jesus curou ele primeiro espiritualmente, para depois curar fisicamente o seu corpo. Nós temos que procurar na nossa vida pessoas que nos amam, pessoas de verdade que ficam ao nosso lado cuidando de nós, pessoas que querem nos ajudar. Nós olhamos para esse mundo e nós não acreditamos mais nesse mundo. É maldade, é bandido, é roubo, pessoas traindo, dentro da própria igreja, pessoa falando mal das outras pessoas. E aqui não deveria acontecer isso. Porque quando a gente está preocupado com outro assunto que não seja Deus, a nossa parte espiritual está comprometida. Porque a igreja é a casa do Pai, é a noiva de Cristo. Nós estamos aqui para a gente se preparar para esse momento que vai acontecer. E as pessoas nos procuram às vezes, procuram a casa do Pai, está passando por dificuldade financeira, dificuldade física, emocional, casamento, que seja, trabalho, e ela vem, nós entramos em oração,
junto com essa pessoa, nós ajudamos ela a se encontrar com Deus. E a pessoa consegue as suas bênçãos. A sua vida começa a melhorar, as dificuldades começam a sair, e ela consegue a graça de Deus. Porém, essa graça é jogada fora. Passou um pouquinho de tempo, ela já vai trocar o seu tempo da casa do pai por alguma coisa lá fora que não seja tão importante. Não digo que é o trabalho, mas por um lazer, por um passeio, por alguma coisa. Deus, quando recuperou essa pessoa, ela recuperou a parte emocional primeiro, a parte espiritual, para depois o corpo. E a parte financeira veio no complemento de Jesus, trouxe para nós os seus ensinamentos. Amai o próximo como a si mesmo. Aquele que estiver junto comigo, eu estarei junto com ele. Então, o que eu queria dizer nessa campanha, através do paralítico de Cafarnaum, Jesus olha por essas coisas. Ele é o nosso advogado lá no céu. Mesmo às vezes temos erros, temos pecados aqui, Jesus está perto do Pai para nos defender, para nos orientar, para procurar o perdão perante o Pai. Porém, não devemos pegar isso. Aquilo que sabemos que é errado, aquilo que sabemos que é pecado, temos que fugir. Porque nada é válido. Se você sabe que é pecado, você pede só para pedir desculpa, só para pedir perdão a Deus.